Fala, jovem investidor, aqui quem fala é Milton Campelo Júnior e hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic, taxa DI e Copom. Tranquilo? Vamos lá. Para a gente entender a taxa Selic e a taxa DI, a gente precisa dar um exemplozinho aqui do que acontece no dia a dia. Então vamos imaginar que dois bancos, eles estão fechando o fluxo, isso acontece, tá? Eles estão fechando o fluxo de caixa deles diário e pode acontecer do banco estar deficitário naquele fluxo ou superavitário. Por que isso acontece? Se ele fica superavitário, é quando um banco ele capta mais recursos para dentro do banco do que ele empresta. E o inverso é verdadeiro. Se o banco empresta mais do que ele capta, ele fica deficitário. Porém, por uma questão de legislação e segurança, tanto para o mercado como para os clientes do banco, o banco precisa fechar o seu fluxo de caixa ou zerado ou positivo. Só que quando o banco fecha o seu fluxo de caixa positivo, ele está com dinheiro parado. Dinheiro parado não gera mais dinheiro. Então, é muito mais jogo ele emprestar aquele dinheiro ali no final do dia. Ele sabe que não vai mais emprestar para o cliente naquele dia, mas é muito melhor, então, ao invés de deixar parado no seu fluxo de caixa, emprestar para um banco que está precisando deixar o seu fluxo de caixa zerado. Então, aqui a gente tem dois bancos, o XPTO e o ABC. Um superavitário e o outro deficitário. O banco ABC ele precisa zerar o seu fluxo de caixa. Então ele vai ligar lá para o banco XPTO. Não é bem assim que funciona, mas ele vai ligar lá para o banco XPTO. Ô XPTO, estou precisando de 200 milhões. Consegue me emprestar os 200 milhões que você tem no seu fluxo de caixa aí? XPTO, opa, empresto sim. Mas eu vou te emprestar em três condições. As condições são as seguintes. A primeira condição precisa ser, precisa ser compromissado essa operação. Você tem que gerar um compromisso comigo e que amanhã você vai me devolver esse dinheiro. Até porque o banco ele prefere pegar esse capital e entregar para o cliente dele. Concorda? Ele não vai ficar esperando o outro banco pagar, porque a taxa de juros vai ser menor. Ele ganha mais dinheiro rodando esse dinheiro com os clientes. Então ele gera um compromisso. Ó, me devolve amanhã esse dinheiro no começo do dia, hein? Isso é uma operação compromissada. A segunda coisa que eu vou te pedir para emprestar esses 200 milhões é uma garantia, que no mercado financeiro é muito comum você ouvir lastro. Eu preciso te emprestar esse dinheiro, mas qual é a garantia que eu tenho de que você vai me devolver esse capital? Eu preciso de uma garantia. Então, os bancos, até por uma questão de segurança do banco também, ele precisa ter parte do dinheiro dele investido em títulos públicos. São títulos com baixíssimo risco. Afinal, esses títulos só não serão pagos se o governo quebrar. E a gente acredita fortemente que se o governo quebrou, todo o resto do país quebrou antes. Então são títulos que têm risco muito baixo. Então parte do seu capital, parte do capital do banco, está investido em títulos públicos. Então o ABC ele tem 4 títulos públicos aqui e o XPTO tem 2. Tem um outro detalhe, existe uma regra. Os bancos precisam ter uma quantidade mínima de títulos públicos. A gente vai considerar aqui, tá? Só no nosso exemplo, que são dois títulos públicos. Então o Banco ABC tem 4, ele consegue passar mais 2. E aí o Banco ABC vai falar assim, o XPTO, tranquilo, eu vou te dar um lastro, garantia. Vou te passar 2 títulos públicos que eu tenho aqui, cada um vale 100 milhões, e você me passa o dinheiro para eu fechar meu fluxo de caixa. XPTO, opa, fechou, beleza. Me passa os títulos aqui e eu te mando os 200 milhões. Amanhã, quando você me devolver o dinheiro, eu te devolvo os títulos públicos. É aqui tudo tranquilo. Mas tem um terceiro ponto que o XPTO vai falar, que é justamente a taxa de juros. Cara, eu não vou emprestar um dinheiro sem ganhar nada em cima disso. Eu preciso ter uma porcentagem de ganho. E para que isso aconteça, a gente vai negociar uma taxa de juros aqui. Mas de onde eles vão tirar essa taxa de juros? Você concorda que se você coloca um carro na OLX que por 80 mil, mas esse carro vale 20 mil, você pode colocar esse valor, mas você provavelmente não vai vender? Você precisa, o mercado tem uma referência, você também vai precisar de uma referência. No caso do carro ali é a tabela FIP. Aqui para o banco, a referência dele é a taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. O Copom é uma entidade, uma instituição que tem dentro do Bacen, que é constituída pelo presidente do Bacen e seus diretores. O objetivo do Copom é justamente definir essa taxa Selic Meta, quanto que vai ser
as negociações de taxas de juros. Afinal, a Selic meta ela é uma taxa básica de juros, ela que dá o parâmetro para as demais negociações de taxas de juros. E, além disso, o Copom também divulga relatórios trimestrais aí sobre a inflação. Essas reuniões acontecem 8 vezes ao ano e demoram em torno de 2 dias aí cada reunião. Tranquilo? Mas você concorda que a taxa que o Copom, que é a meta, ele definiu, não necessariamente é a taxa que vai ser negociada? O banco ele vai negociar entre eles, poxa, olha, nossa referência aqui é 3% que foi definido de taxa Selic meta pelo Copom. Vamos negociar em torno de 2,9, 2,98. Esse 0,02 aí por cento para o banco faz muita diferença, pois o volume é muito grande de dinheiro. A diferença entre o que foi determinado pelo Copom e o que de fato acontece é justamente esses dois nomes. O do Copom, que ele determina, é a Selic meta, uma meta de alcance, é um parâmetro. Agora, o que de fato acontece, a taxa efetiva, é a Selic over. Então, os bancos eles vão negociar ali muito próximo. Você vai perceber que a taxa Selic, a taxa Selic over, ela é muito próxima da taxa Selic meta. Os valores são muito próximos. Então, entendido isso aqui, o Banco XPTO, ele emprestou 200 milhões para o banco ABC fechar seu fluxo de caixa com 3 condições. Que seja compromissada, o dinheiro volte no dia seguinte, que tenha uma garantia, um lastro, que nesse caso é um título público, e que a taxa de juros seja negociada dentro da referência da taxa Selic meta. O que precisa estar claro para você nesse exemplo todo é, quando o lastro da operação é um título público, garantia da operação é um título público, a taxa que vai ser determinada aí é a taxa Selic over, ou seja, a taxa Selic. Tá? E se essa Selic sobe, isso impacta diretamente na operação com os clientes, como a gente vai ver aqui. Ó. Se a Selic aumenta, o Copom aumenta, é provavelmente uma tentativa de diminuir a inflação. E aí a inflação a gente vai discutir mais para frente. Mas é uma tentativa de reduzir a inflação, que é o aumento dos preços dos produtos ou a perda de força do dinheiro. Mas isso aí deixa para mais para frente. Quando essa Selic sobe, você concorda que a operação e a transação entre os bancos também vai subir aquela taxa? Se era 3, a Selic foi para 3,5, os bancos estavam negociando 2,9, eles vão passar a negociar 3,45, 3,49, vai subir também a negociação. Então o banco tomador ele vai estar tomando dinheiro emprestado num valor mais alto, concorda? Se ele pega um valor emprestado num valor mais alto, o que acontece com o cliente? Ele vai repassar um dinheiro para o cliente com um valor mais alto. Então subiu, a transação aumentou as taxas de juros, por consequência a porcentagem para o cliente final também aumenta. Se os clientes passam a ter menos acesso ao dinheiro porque ele está mais caro, aqui a inflação reduz. Isso a gente vai entender mais para frente. Mas beleza. Feitas essas três etapas aí de negociação e que a garantia é um título público, a gente está falando de taxa Selic. Agora, Milton, e se o banco, a gente falou que o mínimo que ele precisa ter aí por determinação são 2 títulos. E se ele só tem 2 títulos, o que ele faz para dar de garantia e ele está precisando fechar o fluxo de caixa dele? Que é uma das etapas. Ele já garantiu que vai ser compromissado. Eles já determinaram a taxa de juros da negociação ali. Mas o título, qual é a garantia? A garantia nesse caso se chama Certificado de Depósito Interbancário, CDI. O banco ele emite ele mesmo uma garantia para o outro banco. Amigão, toma aqui um título que eu emiti te dizendo que eu vou te devolver esse dinheiro. Então, a garantia passa a ser um certificado de depósito interbancário. A média da negociação entre esses bancos durante um período é justamente o que determina a taxa DI. Tá? Então, recapitulando, se o título de garantia é público, a gente está falando da taxa Selic. A média dessas transações determina o resultado da taxa Selic. Se a gente está falando de um título privado de garantia, a gente tem a média das transações transformando na taxa DI. Essa taxa DI, inclusive, ela é muito utilizada para investimentos em outros
em outros ativos. Quando você vai comprar um CDB, por exemplo, você vai aplicar um CDB, investir seu capital no CDB. O CDB vai estar lá dizendo 103% do CDI. Ele vai justamente te pagar 103% dessa taxa. É a média das transações interbancárias com lastro em título privado. Tranquilo? Fácil, fácil. Para a gente finalizar, eu vou falar mais duas taxinhas aí, que são muito prováveis de você ouvir, mas vale a pena ficar no seu conhecimento, que é a taxa de longo prazo e depois a taxa referencial. A taxa de longo prazo é uma taxa utilizada pelo BNDES na transação de empréstimo para clientes. Antes era utilizada a taxa de juros de longo prazo, que é a TJLP, mas foi substituída em 2018 pela TLP. O que acontecia na TJLP para ela ser substituída? Primeiro que o governo emitia títulos para captar recursos. Só que ele captava 10%. Quando ele ia emprestar para o cliente através do BNDES, ele emprestava 6%. Ou seja, ele captava mais caro do que ele emprestava. Está começando a ter problema. Aí eles, para equilibrarem as contas do governo, começaram a utilizar a taxa de longo prazo, a TLP, que ela nada mais é do que igualar as duas taxas de entrada e de saída. Eles começaram a emitir um título chamado NTNB, que a gente vai ver, se a gente estiver olhando produtos aqui no canal. Esse título, o valor que o governo capta do mercado em porcentagem é o valor que ele replica para emprestar. Então equilibrou. Se antes ele captava a 10 e emprestava a 6, agora ele capta a 8 e empresta a 8 também. Então foi essa mudança aí, e essa é uma taxa de longo prazo. Nós temos também a taxa referencial, a TR. Ela é muito utilizada aí para ajuste na poupança e nas operações de crédito rural e imobiliário. Geralmente ela é ajustada em juros. Geralmente essas operações são ajustadas em juros mais a TR, então é por isso que eles ajustam essas operações, a TR ajusta. E a TR é uma taxa referencial, uma taxa que antigamente era calculada através de CDBs, mas foi mudada agora e ela é calculada através de LTN, que são outros títulos emitidos pelo governo, LTNs de um mês aí, e que a média dessas LTNs se transforma em uma taxa básica financeira, que é a TBF, e que essa TBF é dividida por um redutor. Esse redutor não tem uma lógica explícita nele, na verdade é uma canetona. O governo vai lá e fala, reduz a 10, reduz a 3, e é o redutor que é utilizado. Tá? Então a TR nada mais é do que uma taxa que, junto com as taxas de juros ali básicas, vai regulando a poupança e créditos rurais e imobiliários. Tranquilo? A gente só vai olhar agora uma prática aqui de como funciona mais ou menos as notícias para que você entenda agora. Então, após o Copom, mercado, após o Copom, definição do Copom, reunião do Copom, o mercado passa a prever taxa Selic em 5%. O que eles estão dizendo aqui? E a taxa Selic, hoje, Selic está 2,75, ela vai subir. Isso muito provavelmente numa tentativa do governo de diminuir a inflação, que é o que a gente comentou. Então, ela vai a 5%. As transações ali interbancárias lastreadas em títulos públicos que definem a Selic, elas provavelmente vão estar mais altas, e por estarem mais altas, o banco vai emprestar a taxas mais altas também. Por consequência, as pessoas vão ter menos acesso à captação de crédito, porque vai estar mais caro, e vai ter menos dinheiro circulando no mercado. Tendo menos dinheiro circulando no mercado, as pessoas compram menos e os preços dos produtos caem. E é por isso que eles começam a ajustar a inflação. Isso é uma das formas do governo fazer isso. Então, espero que esse aparato geral aí tenha feito você compreender o que é taxa Selic, o que é taxa DI e quem é o Copom. Beleza? Eu sou Milton Campelo Júnior, espero ter ajudado e encontro você no próximo vídeo. Um forte abraço, meu amigo.